Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Dário e esse daqui é o canal Análise Aqui. No vídeo de hoje nós vamos continuar com as análises. Se você não assistiu as anteriores, vai estar aqui em cima para você assistir. No vídeo de hoje vai ser a análise do GGRC11. Vamos lá para a análise. Bom pessoal, bora para mais uma análise. Esse daqui é o fundo GGRC11. O nome dele é GG Covep Renda Fixa, Fundo de Investimentos Imobiliários. Como vocês podem ver aqui, o dividend yield dele é de 0,49 no mês, o último rendimento pago foi 0,59, o patrimônio líquido está avaliado em 770 milhões. O valor patrimonial dele por cota está em R$ 118,80 reais por cota. Hoje ele está avaliado em 122,42, sendo negociado, né, na Bolsa de Valores. Aqui o PVP dele está em 1, né, ele está quase próximo ao preço do seu valor patrimonial. Aqui na descrição a gente consegue encontrar algumas coisas interessantes do GGRC, que são essas daqui, ó. O contrato de locação dele ele é atípico, ou seja, ele sempre constrói para depois vender, então nunca ele já tem um imóvel. Pode acontecer dele ter um imóvel e depois alugar, só que o fundamento do GGRC é construir e depois alugar esse imóvel já construído. Então, por exemplo, uma empresa chega para eles fala que deseja ter um imóvel, eles planejam como que vai ser a construção desse imóvel, constrói e depois essa empresa aloca esse imóvel já construído. Então, o que é bom disso? Toda vez que o GGRC vai construir um imóvel, ele já tem um cliente que está esperando esse imóvel ser construído. Isso é muito interessante para o fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ver algumas características, né, que eles falam Build to Suit, que é o que eu falei. O Retrofit, que é quando eles fazem uma remodelagem ali no imóvel, então eles arrumam, faz manutenção, arrumam a infraestrutura do imóvel para valorizar o imóvel, para ou depois vender ou depois alugar por um valor um pouco mais alto. Aqui eles conseguem também fazer o Sale and Leaseback, que é quando eles compram esse imóvel, né, também e vendem de forma diferente. É como se fosse quando a gente vai comprar algum apartamento, que a gente parcela, algo do tipo assim. E quando eles vendem, eles vão recebendo a compra de forma parcelada. Então, ou também eles fazem apenas a venda, né, eles compram, reformam e vendem. Então eles conseguem retirar dinheiro assim também. Na descrição, assim, continuando aqui na descrição, a gente consegue ver algumas características importantes também do fundo. Tem a parte aqui do pagamento, né, de taxa, que eles cobram 1,1% ao ano sobre o patrimônio, né? Outra parte também que é a política de distribuição. O mínimo que eles distribuem é 95% do faturamento que eles têm, eles distribuem isso para os cotistas. Outra parte importante aqui que eu tinha visto, acho que esses eram os pontos importantes a falar aqui da descrição que eu tinha visto. Continuando aqui na parte de cotações, estamos olhando aqui a parte de 12 meses. O fundo ele teve mais ou menos a média ali de negociação ali perto de 2019, 130, 131, 134, aí depois ele chegou a bater a casa dos 146, e antes de começar a crise ele estava avaliado por volta de 150 a negociação dele. Depois, quando começou a crise, ele caiu para 94 e rapidamente ele retomou para 118. Chegou a bater 126 aqui e depois está sendo negociado a 122, como eu mostrei para vocês. Olhando aqui, vamos olhar aqui a máxima, né? Desde quando o fundo foi criado. Ele foi criado também valendo 102, né? Depois ele teve essa negociação a 130. E aí você consegue ver que mais ou menos a média dele foi por volta de 130, 120 e pouquinhos. Até o dia que ele bateu aqui a marca de 150. Eu lembro que essa época que ele chegou a 150 foi quando começou a dar um boom em fundos imobiliários por causa da Selic, que ela começou a cair. Pode ser que isso volte a acontecer agora com a Selic a 3%. Muitas pessoas comecem a procurar fundos imobiliários como uma saída. Então pode ser que isso volte a acontecer de novo, mas não tem como garantir isso, né? Porque mercado de renda variável, ele varia, não dá para saber para onde que ele vai caminhar. Só que aqui ele bateu 150, eu lembro que foi por causa que quando a Selic começou a cair, ele começou a subir bastante, não só ele, como todos os fundos. E depois com a crise não teve jeito, a maioria dos fundos também caíram muito, não teve jeito. E agora ele está sendo negociado aqui a 122 também.
Então, indo para as informações básicas, que tem o nome, a data de criação, ele é relativamente novo também, é 2016, então não faz tanto tempo assim, mais ou menos 4 anos, só que ele começou a distribuir dividendos em 2017. Então a gente consegue ver aqui algumas coisas, ó, o segmento de logística, desenvolvimento para renda, também aqui na parte de mandato. Patrimônio inicial foi 141 milhões, como eu disse para vocês no início, hoje ele está avaliado em 770 milhões, então ele teve uma boa valorização do patrimônio, isso é um ponto positivo para o fundo. Prazo de duração indeterminado, bom também, né? O fundo é indeterminado. Taxa de administração, como eu falei para vocês, está escrito lá na descrição isso, está em 1,1 ao ano, não é tão alto assim, está ali na média do mercado. Aqui na parte de dados gerais eles têm alguns videozinhos, né, falando sobre como que é alguns dos imóveis que o GGRC tem. Parte de dividendos, que é a parte que para mim é a mais importante. Aqui nos 12 meses a gente consegue ver que teve uma distribuição de 7%, isso é bastante considerando que a Selic está a 3%, então um valor bem alto, bem expressivo nos últimos 12 meses. Desde o IPO, né, teve 22,77%. O IPO, para quem não sabe, é quando ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores, desde o início até o momento de agora. Então a última distribuição ainda está com 0,48, né, de dividendos. Aqui a gente consegue ver outra coisa importante, a parte de distribuição. Como eu falei, começou em 2017, eu distribuindo 58 por cota, depois teve um aumento expressivo, ficou durante bastante tempo entre 80, oscilando entre 80 e 70, e hoje ele tem a distribuição entre 68, 70, 72, e fica nessa distribuição. Às vezes acontece alguns não recorrentes, de ter R$1, por exemplo, aqui também teve bem alto, e depois ele volta para 0,70, 0,68 de novo. Aqui a distribuição dele foi um pouco afetada também, é normal, a maioria dos fundos também foram, não tem como ficar distribuindo normal nesse período de crise. Então aqui a gente consegue ver que o dividend yield dele não é tão constante como o KNRI, que a gente tinha feito análises. Vai estar aqui em cima também para vocês para assistir a análise do KNRI. Então a gente consegue ver que o dividend yield dele fica variando bastante, chega até cair bastante durante alguns meses, depois volta ao normal. Aqui a gente consegue ver que teve uma variação bem grande e recente também do dividend yield. A parte de simulação. Simulação a gente consegue ver aqui que ele ganha durante 12 meses, né, aplicando 50 mil, ele consegue ganhar um pouquinho da poupança. Até legal considerar isso daqui, que eu não fiz essa consideração na última análise que a gente fez de um fundo de agronegócio. Nesse momento de pandemia, a maioria dos fundos tiveram as suas cotas muito desvalorizadas. Então é muito comum, durante momentos de crise, que as cotas caiam bastante, porque todo mundo está no desespero e começa a vender bastante. Então é natural que a cota caia muito, mas como vocês podem ver, demorou bem pouquinho para retomar. Assim como o fundo que a gente fez a análise passada também, ele caiu bastante e depois retomou normal. E aqui a gente consegue ver que ele ganhou por um pouquinho da poupança, levando em consideração também que a gente ainda está em maio e a gente está ainda em período de crise. Os rendimentos dele foram bem altos, R$ 3.147. A valorização dele patrimonial, que foi de 49.693, e ele ganhou aqui da poupança por 24%. Tem fundos que são bem maiores também na rentabilidade, mas como eu falei, no momento de crise é muito complicado o fundo conseguir rentabilizar o dinheiro de forma que as cotas consigam ser valorizadas. Elas vão ter uma desvalorização muito grande nesse período. E aqui o valor patrimonial dele, né, considerando o período de 2017, começou aqui com 100 e hoje está avaliado em 118, como eu falei para vocês no início aqui do vídeo. A parte de ativos, que é super importante. O GGRC ele tem bastante ativos, cerca de 15, né, em 8 estados, então ele é bem diversificado, tem Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A concentração dele maior é em Goiás e em São Paulo. Como vocês podem ver, é um fundo bem diversificado,
inclusive entre estados, que não é muito comum, né? Tem bastante estados aqui. Nas nossas análises a gente não viu um fundo com tantos estados. Aqui a gente consegue ver alguns clientes também que ele tem, ó, Ambev, maior cervejaria aí do Brasil, se não me engano do mundo também. Então tem a Ambev, que é gigantesca, a Heineken também, que é gigante. Se não me engano são esses que são os maiores, ó, mais uma vez a Ambev aqui, agora em Pelotas. Se não me engano esses são os maiores, ó, tem Suzano também. Então você consegue ver que a qualidade dos clientes que o GGRC tem, e ele fica mais na parte de logística mesmo, e você consegue ver que a qualidade dos clientes são bem altas, né? E os imóveis também são bem altos, as qualidades. Então a gente consegue ver que tem muito cliente bom e tem bastante cliente diversificado. Eles não dependem apenas de um cliente só. Aqui, ó, outra parte importante dessa característica desse fundo. Como ele é um fundo que constrói e depois aluga, ou que ele compra, reforma e vende, vocês conseguem ver que ele não tem vacância, que é a melhor coisa de um fundo imobiliário, é não ter vacância. Então você consegue ter 100% do rendimento da performance do fundo retornando para você. Então a parte aqui de ocupação física está em 100% e ocupação financeira também está em 100%. Característica importantíssima desse fundo é isso. 100% de vacância, 100% de aluguel, né? Então ele não tem vacância. É uma característica importante desse fundo. Chegamos ao fim aqui da avaliação. Uma coisa que eu queria falar, eles têm 70 mil, cerca de 70 mil cotistas, é um fundo bem grande, apesar de ser muito recente. A gente consegue ver que a característica desse fundo é bem marcante na parte de vacância, que ele não tem vacância, e que ele está conseguindo rentabilizar bastante o dinheiro apesar da crise, e está conseguindo manter a distribuição também de rendimentos, que é uma coisa que não acontece em alguns fundos aqui. Alguns fundos estão sendo bem afetados. O GGRC está conseguindo rentabilizar bastante o dinheiro. Bom, a análise de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, que é super importante. Também ativem o sininho, que o YouTube vai sempre enviar vídeo para vocês quando eu subir vídeo novo. Então se inscrevam no canal, cliquem no gostei e cliquem no sininho também. Obrigado, gente, é isso, fui!